Espinafre, a vitamina da propaganda. O podcast do Sinapro MG. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Espinafre, o podcast do Sinapro Minas. Eu sou Helder Lima e estou aqui mais uma vez cercado de amigos nessa mesa virtual de bate-papo, a começar com Ricardo Melilo. Seja bem-vindo, Ricardo. Tudo bom, Helder? Como vão todos aqui da nossa mesa virtual do Espinafre? Mais um grande episódio, o tema de hoje vai ser muito bom. Vamos pôr para rodar. E diretamente de Governador Valadares, Luiz Gustavo Leão. Fala, Helder, fala a todos os meus companheiros aqui dessa mesa aqui do Espinafre, todos os meus companheiros do Sinapro. É muito bom estar aqui hoje novamente. Gostaria de cumprimentar e agradecer toda a nossa audiência, todas as agências que têm nos acompanhado, pelos feedbacks que a gente tem recebido. Muito bacana, bora pra cima. E ele que tem aquele nome que eu digo que é um nome de poeta, Carlos de Campos. Bom dia, boa tarde, boa noite, espinafros. Vem aí mais um programa incrível para vocês que estão ouvindo. E o tema de hoje é um tema que eu confesso, mesmo com muitos anos em marketing digital, meu conhecimento em mídia programática sempre foi muito superficial. E toda vez que eu vou estudar sobre esse tema, eu vejo muito conteudista da internet deixando esse tema ainda mais hermético, para mim também mais difícil, até que eu conheci os conteúdos do Edu Sani. Apresentei aqui para o pessoal do Espinafre, cara, um conteúdo extremamente didático, fácil, simples, todo mundo curtiu. E a gente teve a ideia aqui de convidar o Edu. Hoje a gente está recebendo o Edu Sani para falar com a gente sobre mídia programática. Seja bem-vindo, Edu. É um prazer te receber aqui. Por favor, se apresente para a nossa audiência. Fala, pessoal. Oi, Helder. Obrigado pela apresentação. Estou ficando honrado com todo esse discurso. Gente, obrigado pelo convite, estou bem feliz de estar aqui com vocês e com todo mundo que ouve. Bom, vou me apresentar rapidinho então, para não fazer muito jabá. Eu sou Edu Sani, eu trabalho com mídia, compra de mídia desde 2003, então aí fazem 17 anos que eu trabalho com publicidade e compra de mídia. E nos últimos 8 anos trabalhando e me aperfeiçoando com mídia programática. Aí já estou na segunda empresa de mídia programática, conheço bastante esse universo, os parceiros, os fornecedores, e espero hoje aqui contribuir com vocês, tirar todas as dúvidas e que não seja aquele papo chato, técnico, mas que seja um papo gostoso e fácil de entender. Será, Edu, muito obrigado mais uma vez. Vamos pro tema, galera. Vamos lá, Eduardo. Antes da gente começar falando como é que funciona a mídia programática, como é que é o ecossistema, eu queria entender qual que é o potencial dessa ferramenta, qual que é o potencial desse tipo de mídia. A gente tem uma audiência aqui em grande maioria de donos de agência. Eu queria te fazer a primeira pergunta. O que ganha um dono de agência, o que ganha uma agência apostando na mídia programática? Legal, bacana. Bom, a primeira vantagem é que, como a campanha da mídia programática vai ser muito assertiva, o retorno do cliente vai ser maior. Então, quando isso acontece, a taxa de renovação das campanhas, né, o cliente satisfeito, a taxa de renovação vai ser maior e a agência sempre vai ter aquele cliente junto. Então, eu tenho exemplos aí de agências que usam a mídia programática há 3 anos para o mesmo cliente e o cliente só renova e aumenta o FII todo ano. Então, essa é a primeira vantagem. Se a agência for operar a mídia programática e tiver uma equipe bacana, o time de mídia acaba até reduzindo. Porque eu já vi agência que antes tinha um time de mídia de 10 pessoas, né? E hoje, com 2 pessoas operando mídia programática, consegue tocar todas as campanhas que operava hoje. Então, a rentabilidade aumenta, porque você tem com uma ferramenta, você consegue comprar mídia em todos os sites de uma cidade ou de um país. E tem a vantagem também de mensurar não só os cliques, né, mas mensurar as pessoas que viram e compraram o produto do cliente. Isso é muito bacana, porque hoje tem muitos clientes que estão acostumados com aquela métrica só de last click. Clicou, comprou. Mas e a pessoa que viu o banner? E a pessoa que viu o vídeo? Com a mídia tradicional, a gente não consegue saber se ela comprou ou não. Com a mídia programática, a gente consegue
mostrar para o cliente que o banner e o vídeo que foi visto também geraram venda, e aí o cliente fica feliz, a gente consegue aumentar as verbas da agência. Eu acho que essas são as grandes vantagens. Então, metrificação é realmente um benefício diferenciado, mas você tem cases que você possa compartilhar com a gente para a gente entender um pouquinho mais ainda sobre o alcance da mídia programática? Tá bom, eu vou contar dois aqui que me três que me vem à cabeça de primeira. E guarda por final que a gente vai fazer a pergunta da Black Friday, hein? Tá bom. O primeiro que eu lembro é uma campanha que a gente fez pro aplicativo iFood, e o objetivo era impactar pessoas que tinham o aplicativo do Uber Eats. Por quê? Porque era uma ação de guerrilha. Se a pessoa já tinha o Uber Eats e comprava comida online, pedia delivery, ela podia sim usar o iFood. Então, com a mídia programática, a gente conseguia saber todos os usuários que tinham o Uber Eats para apresentar o iFood. Então, uma ação de guerrilha que deu super certo. Uma outra campanha que a gente fez... Então, você conseguiu segmentar para o público que a gente já tinha baixado um aplicativo X para poder impactar para o cliente. Onde é que você pega esses dados? Então, esses dados eles são disponíveis pelas ferramentas que a gente chama de DMP, Data Management Platforms. Essas plataformas elas conseguem criar um cookie de cada usuário. Só que, digamos lá, em 2007, 2008, eu tinha um cookie do Helder. Eu sabia quem era o Helder e onde ele estava visitando, qual site ele visitou. Legal. Dentro das DMPs, que são essas plataformas, a gente cria uma coisa chamada Cookie Pool, que são piscinas de cookies. Ou seja, sobre o Helder, eu tenho mais de 500 informações. Então, minha campanha vai ser mais assertiva. E essas plataformas vendem esses dados de quais aplicativos as pessoas têm, quanto gastou no cartão de crédito, onde a pessoa está. Parece perseguição, mas é a mídia programática. Legal. Tem algum outro case que você pode compartilhar com a gente para a gente entender o potencial disso? Sim. Bom, vou contar mais um. Tem uma grande feira de agronegócio chamada AgriShow. Não sei se vocês conhecem, mas ela acontece todo ano, já faz 25 anos. E o objetivo da feira é levar para Ribeirão Preto, que é uma feira no interior de São Paulo, um grande volume de donos de empresas desse segmento. E a gente fez uma campanha dentro do Spotify de mídia programática para todos os usuários que estivessem nessa região ouvindo música sertaneja, que tivessem a idade e o perfil do target. Então foi uma campanha que era em áudio. Então nem era uma campanha de vídeo nem de display, era uma campanha de áudio que a gente mostrava um spot de 15 segundos para quem estivesse na região, fosse dentro do target e ouvindo música sertaneja. Ô, Edu, parece que vocês fizeram alguma coisa também dentro do Xbox, não é? Não tem alguma coisa assim? Sim. A gente fez, agora na pandemia, Carlos, o número de pessoas jogando aumentou muito. E hoje, o interessante de quem joga, eu tinha um certo preconceito, eu olhava assim, quem joga videogame deve ser aquele menino comendo salgadinho, cheio de espinha, aquele bem nerd. Não é. Primeiro que quem mais joga videogame no Brasil são as mulheres, 56%. E as mulheres entre 25 e 35 anos é a maior faixa. Legal. Então quem joga videogame e joga online, no Xbox, a gente tem a possibilidade de entregar a mídia programática. E no caso tinha um cliente que queria divulgar um jogo novo, que era o Resident Evil. Então a gente divulgou esse jogo, a pessoa estava jogando online, e durante a troca do jogo, ou durante ele escolher o jogo que ele ia jogar, ele via o anúncio do Resident Evil. Então era uma segmentação bem bacana, porque impactava exatamente o target. Eu fiquei de cara, eu não sabia desse... Eduardo, quem quiser comprar anúncio em jogos e no Spotify, etc., ele também consegue comprar direto, ou não? No Spotify, sim. O Spotify tem um time comercial, você pode ligar e comprar direto. Só que direto com o Spotify, a única desvantagem é que o investimento é um pouco maior. Quando se compra via mídia programática, eles têm um espaço dentro do Spotify, né? O time comercial tem um espaço para vender inventário para a programática. Então tem valores mais acessíveis. Mas pode sim ser comprado direto com o veículo, como qualquer veículo, né? Então, liguei hoje na Globo.com, quero fazer um anúncio, eu posso fazer sem ser mídia programática.
posso ligar para eles lá e negociar. Só que eu não vou ter a vantagem de ter toda a segmentação de dados que tem nas DSPs. Porque a DSP, que é aquela plataforma de compra, está conectada com as DMPs, que são as plataformas de dados. Então, a diferença de comprar direto com um veículo ou comprar via mídia programática é que comprando via mídia programática você usa os dados e direto com o veículo não. Eduardo, e aí você falou de várias formas de anúncio aí, com a questão dos games aí, extremamente interessante. Uma dúvida básica, que eu acredito que boa parte da audiência possa ter. Quais os tipos de anúncio a gente consegue fazer? Vídeo, banners, o que é possível fazer dentro da programática? Antes era mais fácil de responder essa pergunta, viu, Luiz? Agora tá ficando difícil, porque são vários locais e eu tô ficando meio perdido. Mas vamos lá. Banner, que é o tradicional, né? O padrão EAB, que são super banner, arroba, full banner. Vídeos, então a gente consegue veicular vídeo em todos os canais, inclusive os vídeos do YouTube, a gente consegue fazer via mídia programática. Áudios, então aplicativos como Deezer, Spotify, a gente consegue fazer. Então esses são os 3 formatos mais utilizados. Agora, o interessante não são só os formatos, são os canais. Porque o que eu digo de canais? Então a gente consegue fazer no tablet, no desktop, a gente consegue fazer no celular, a gente consegue fazer em telas de elevador, telas de academia, que essas telas de rua, que essas empresas que vendem, como Elemídia, Eletromídia, que comprou a Elemídia, eles disponibilizam o inventário deles dentro da programática. Então hoje a gente consegue comprar dessa forma. E também os videogames. Então são 6 canais com 3 formatos principais. Eduardo, você falou de canais de veiculação, você citou o YouTube. A gente consegue fazer outra rede social além do YouTube via programática? Infelizmente não, Luiz, porque antigamente a gente conseguia fazer o Facebook e o Facebook tinha uma conexão com as ferramentas de mídia programática e ele tinha uma plataforma chamada Facebook Exchange. O que aconteceu? O Facebook recebeu muitas multas por divulgar os dados, né, de forma errônea aí. Então, chegou um momento que ele desconectou o Facebook de qualquer plataforma de mídia programática e a única forma de você comprar no Facebook e no Instagram é via a plataforma deles mesmo. Então, hoje a mídia programática, digamos que a única rede social que a gente consegue veicular é o YouTube. Vem aí Black Friday, estamos no meio de uma campanha política. Tem jeito de usar a mídia programática primeiro para a campanha política, depois qual é a grande tendência para Black Friday? Bom, para a campanha política não tem. Existem algumas regras e já recebi vários contatos pedindo, mas a gente não tem autorização para fazer. As plataformas de DSP, né, onde nós vinculamos, eles proíbem algumas categorias. Então, como sexo, armas, bebida, política, tem algumas categorias proibidas que não é possível. Passando a parte política, agora entrando para o Black Friday, é uma super oportunidade. O ano passado, a gente teve campanhas enormes aí de Black Friday e todos os grandes varejistas sabem que o Black Friday é a maior data de vendas do ano, né, para o e-commerce e também para o mundo físico. E esse ano eu vi as empresas se preparando para o Black Friday, fazendo seus planejamentos, pedindo planejamentos para a gente desde agosto. Então, agosto a gente começou a fazer o planejamento para algumas empresas, setembro a gente fez muitos planejamentos e agora a gente está em outubro, né? Então, tem muita campanha que vai entrar com Black Friday. Posso contar até algumas estratégias se vocês acharem que vale a pena. Conta, Eduardo. Por favor. Bom, vou contar umas estratégias então para o Black Friday. A gente sabe que todos os anunciantes usam Google, né? Google Search, porque a pessoa vai entrar lá na busca e vai ver o produto ali. Mas ali quem entra já sabe o que quer comprar. Então, a guerra ali vai ser grande. Todos os anunciantes também, as agências, põem Facebook e Instagram no plano. E eu concordo, tem que colocar porque são as redes sociais mais utilizadas. Normalmente, Google, Facebook e Instagram já tomam aí do planejamento de mídia online dos clientes uns 65%. O restante da verba, os anunciantes usam em outros canais. Fala, cara, vamos testar outros canais que a gente precisa que as pessoas conheçam o nosso produto. Então, não só que ela vai buscar no Google comparar, mas eu preciso que elas conheçam e vejam que a gente tem essa promoção, esse produto. E quais são os canais que eles usam para isso? Os grandes portais,
os portais de nicho, os sites, os blogs. E aí, imagina uma agência tendo que ligar para 15 portais, 20 portais para subir uma campanha de Black Friday. Se pode usar a mídia programática, a gente sobe em 24 horas em 1000 sites daquele segmento para o público certo. Então, as estratégias mais utilizadas são formatos de alto impacto em grandes portais, com mídia programática, segmentação ao target, então eu quero só impactar homens de 20 a 30 anos interessados em comprar a camiseta do Cruzeiro. Estou dando um exemplo. Outra segmentação muito utilizada é o remarketing, só que o remarketing da mídia programática é diferente do remarketing que o Google faz normalmente, porque a gente consegue determinar a frequência e também tem a vantagem de trocar os banners automaticamente. Outra estratégia bem conhecida dentro da mídia programática é o lookalike. O que é o lookalike? É buscar usuários semelhantes aos que já compraram. Então, assim, quem opera o Facebook e o Google já conhece a estratégia de lookalike, mas a gente está falando de lookalike em todos os sites. Eu não estou falando de lookalike só dentro do Facebook e do Instagram. Eu quero buscar pessoas semelhantes que compraram meu produto em todos os sites. Se tem alguém que é parecido, tem um perfil parecido de compra com quem já comprou aquela garrafa de vinho, eu vou buscar essa pessoa onde ela estiver. Se ela estiver no UOL, se estiver no Go.com, se estiver no Terra, se estiver vendo um vídeo no YouTube, eu vou buscar. E a estratégia de apps, né? Eu consigo pegar a pessoa que tem aquele aplicativo específico. Eu tenho um aplicativo de vinho, o Evino. Estou perto de uma loja do Pão de Açúcar, ou estou dentro da loja do Pão de Açúcar, e tenho interesse em comprar vinho. Eu vou impactar aquela pessoa. Então, existem várias estratégias aí. E eu nem entrei na parte de dados, que tem uma parte muito interessante aqui que eu posso contar para vocês, que é o seguinte: existem grandes mercados como o Extra e o Pão de Açúcar, que eles organizam os dados de todo mundo que compra. Então, quando vocês vão no Pão de Açúcar ou no Extra, normalmente, quando está no caixa, a pessoa pergunta: você quer cadastrar seu CPF? Ou quer deixar seu CPF para o programa X, programa Mais, programa Fidelidade? Quando a pessoa deixa o CPF, a gente consegue identificar que o Helder foi para o mercado, comprou 6 cervejas, 1 queijo e 1 quilo de picanha. Então, eu sei o que o Helder comprou. Esse dado eu consigo utilizar para ofertar um banner para ele. Falo, posso mostrar cerveja, posso mostrar carvão, posso mostrar uma churrasqueira elétrica. Então, eu uso o dado de compra dele no mundo real, né, que posso chamar de offline, para impactar ele no online. E isso, durante a Black Friday, a gente vai fazer muito. Isso é uma ferramenta... eu não sei se essa base de dados já está grande o suficiente, né, para pessoas que topam deixar o CPF, né, dentro dos supermercados. Basicamente, você pode já calcular o tempo de consumo de determinados produtos e começar a ofertar esses produtos para essas pessoas nesse fim desse tempo, né, para ela já perceber que ela já tem que repor a cesta de compras dela dos produtos que ela tem costume. Com certeza. Quanto que custa mais ou menos, uma estimativa de custo de uma campanha dessa, como que você deu de exemplo? Tá. Essa campanha que eu dei de exemplo usando dados do Extra ou do Grupo Pão de Açúcar, e também tem outros dois, que é a Droga Raia, que é a rede de farmácias, e a outra Raia Brasil. São grupos de farmácia muito grandes que consomem esses dados e disponibilizam ali para venda. O custo do dado, né, de você determinar uma categoria, por exemplo, eu quero todo mundo que comprou detergente esse mês e sabão em pó, porque eu sei que essa pessoa vai voltar. Então, daqui uma semana, como o Ricardo comentou, porque sabe que o tempo de duração. O custo desse pacote de dados por categoria que eles vendem é de R$20 mil. Então, R$20 mil, custo do dado. Só que você vai ter o custo da mídia, né? Então, se eu pegar um custo de R$20 mil de dado e colocar mais R$10 mil de mídia, já é uma campanha de 30 mil por mês. Só que se eu estou pagando R$20 mil de dado, eu vou colocar só 10 mil de mídia? Não, né? Normalmente o dado aí é 20% da campanha. Então, são campanhas um pouco maiores, né? São campanhas que vão fazer um investimento de 50 mil, 60 mil por mês, mas tem muita gente usando esses dados. E eu já fiz campanha até de tempero de comida e de carne. Eu não posso falar aqui quem é o anunciante, porque é uma campanha que está rodando, inclusive agora, mas é um tempero para carne e para arroz,
todo mundo conhece. E a gente faz... Você está digitando agora no Google tempero de carne para arroz, né? Toda a audiência digitando tempero para carne. É bom que vai aumentar o resultado no Google. Mas e a gente impacta quem comprou arroz e carne. Então a gente sabe que a pessoa está nesse momento. Eduardo, aí nesse raciocínio seu, vamos sair um pouquinho do nacional e vamos para o regional, tá? Ainda falando dessa questão dos dados que eu acho espetacular, tá? Se uma rede de supermercados não disponibilizar esses dados, ela não, mesmo que ela tenha essas ações internas de captação de CPF, ela pode não estar disponibilizando esses dados, não estar vendendo esses dados para nenhuma plataforma, né? Eu consigo sugerir que ela faça isso e ela começar a ofertar esses dados para serem disponibilizados para venda? Sim, tem duas coisas que você pode fazer, Ricardo. Eles podem fazer nessa rede. Uma, eles podem, se eles tiverem esses dados organizados, por exemplo, esse CPF com esse e-mail comprou esses produtos, eles podem entrar em contato com uma plataforma de DMP, Data Management Platform, subir esses dados na plataforma e ver se consegue fazer o match. Qual que é o match? É tentar transformar esse CPF, esse e-mail, num cookie. Normalmente, existe uma taxa lá de 30% a 40% da ferramenta, né? Então, ou seja, subi 100 CPFs e encontrei 40 cookies. Aí eles podem usar para eles mesmos impactarem esses consumidores para voltar. Então, essa é uma forma, né? A minha pergunta foi exatamente nesse raciocínio, né? Eles usarem, eles mesmos alimentarem a própria ferramenta que eles vão comprar. Isso funciona perfeitamente, Ricardo, se eles tiverem uma plataforma de CRM. Por quê? Vou sugerir uma aqui, né, que é a Salesforce. É uma plataforma de CRM muito conhecida. A Salesforce, ela tem uma conexão, que a gente chama de API, ela tem uma conexão direta com as DMPs. Então, toda vez que passa lá uma compra, já entra no CRM e já vai direto para a DMP, criando um cluster. Pessoas que compraram feijão, pessoas que compraram picanha, pessoas que compraram vinho Cabernet Sauvignon. Então, isso a própria rede pode usar. E caso ela queira ganhar dinheiro vendendo dados, ela vai conectar com uma empresa que vende dados terceirizados, que depois qualquer agência de publicidade pode utilizar, que também é uma possibilidade. Por isso que hoje, vou dar um exemplo aí do Pão de Açúcar, eles ganham dinheiro vendendo produto, vendendo serviço que eles fazem e também ganham dinheiro vendendo dados. E ganham bem. A pergunta que não quer calar, isso é legal? Essa questão dos dados? Com a LGPD, tudo tem que ser aprovado, né? A partir desse mês, tudo foi É por isso que eu estou perguntando, como é que fica isso com a LGPD? Olha, todas as empresas que são de dados, a maior parte, elas são empresas de fora do país. E elas já estavam dentro das regras de proteção geral internacional. Então, eles só se adaptaram para as regras brasileiras. As empresas brasileiras, para a gente utilizar esses dados, né, eles precisam da aprovação do usuário. Eu fui fazer um exame médico esses dias, um exame de sangue, e quando eu fui assinar embaixo, tinha um termo que fala assim que eles autorizavam, se eu autorizava, utilizar meus dados no exame de sangue. Aí eu coloquei que não, mas assim, hoje todas as empresas vão ter que pedir a autorização para os dados serem utilizados, inclusive o Pão de Açúcar, o Extra. O que acontece com isso? Provavelmente a gente vai ter menos dados disponíveis, mas quem autorizar o dado vai ser um usuário super qualificado. Perfeito, mas e esse banco de dados que existia, e esse grupo, você citou aí o Pão de Açúcar, se ele não tinha autorização, esse banco, então, ele não pode ser utilizado agora com a LGPD? Tem que se formar um novo banco de dados com autorização? Como é que seria isso? É uma ótima pergunta. Por quê? Os dados anteriores, né, não tiveram autorização. Então, o Pão de Açúcar ou qualquer outra empresa de dados vai ter que fazer um pedido de autorização. Como os aplicativos têm, como o Google fez recentemente, o Facebook, eles vão colocar um textinho e um termo para você dar um aceito. Então, eles vão ter sim que refazer os dados. Eles já estão fazendo, como você mesmo falou, em vários momentos eu já recebi essa solicitação de aceite.
Eu recebi recentemente da Localiza. Eu recebi da Americanas.com. Pois é, e eles mandam, assim, e para ser sincero, o texto é tão longo, tão chato, eu não li e aceitei porque eu queria receber. Mas eu imagino que muitas pessoas fazem o mesmo. Mas eu acredito que sim, o número de dados caia, só que fique mais qualificado. Agora, como eu faço para tirar os anúncios do Sazon que não saem mais da minha tela? Edu, acho que agora é hora da gente entender um pouquinho mais como é que funciona essa cadeia de empresas e siglas, essa sopa de letrinhas, como é que funciona o ecossistema da mídia programática. Legal. Para entender esse ecossistema, existem algumas maneiras, né? A maneira tradicional que todo mundo faz é entrar no Google e ver, colocar como é o ecossistema de mídia programática e encontram aquela imagem cheia de bolinhas, uma conectada na outra, que eu brinco que parece mais uma máquina de cerveja do que uma ferramenta de mídia. Mas, no fundo, são várias empresas trabalhando juntas para entregar mídia de forma super assertiva. Então, por exemplo, hoje nós estamos em 6 pessoas batendo esse papo. Se todos nós entrarmos num grande portal, por exemplo, Globo.com, todos vão ver um banner diferente ou um vídeo diferente. Então, um vai ver um banner de viagem, outro de vinho, outro de ofertando um carro. Por quê? Porque a mídia programática consegue identificar o perfil de cada usuário e mostrar um banner, um vídeo ou um áudio. Então, o ecossistema, ele funciona para ter mais assertividade. Então, quando eu vou explicar a mídia programática, eu tento começar por isso, para as pessoas entenderem qual que é o benefício, para depois entrar na parte mais técnica. E tem uma dúvida, Eduardo, que o pessoal sempre conversa muito comigo. A gente recebe muita demanda de cliente justamente por não entender essa característica e falando assim, e aí, vocês fazem mídia programática e display do Google? Essa é a pergunta de introdução para a gente começar como agência a explicar. Acho que vale a pena, inclusive, você dar uma puxada nesse tema também. Mídia programática e display do Google. Qual é a diferença? Não, tem uma diferença. É legal, é muito boa essa pergunta, porque é uma pergunta frequente que o pessoal das agências fazem, ou alguns clientes, e é legal explicar a diferença. O Google, né, ele tem a ferramenta de anúncio, que é o Google Ads, e a gente veicula dentro do inventário dele, que é a GDN. A GDN é a abreviação de Google Display Network. Então, é a rede de sites do Google, né? E o Google tem uma ferramenta de mídia programática, que chama Display Video 360, mais conhecida como DV360. Então, ele oferece as duas ferramentas. Eu sempre comparo, o Google Ads é um Fusquinha e a DV360 é uma Ferrari. Qual é a grande diferença entre elas, né? Os dois apresentam banners, os dois apresentam vídeos. A diferença é que no Google Ads, a gente está trabalhando com o inventário do Google, ou seja, a rede de sites do Google, enquanto na mídia programática a gente trabalha todas as outras redes. Então, a gente trabalha a rede da Microsoft, do Yahoo, da Rubicon, do Google e todas as outras. Então, o inventário é muito maior, a entrega vai ser maior. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença são as segmentações. Então, o Google, se você entrar no Google Ads, que é o Fusquinha, digamos assim, existem algumas segmentações, então geolocalização, interesse, idade, sexo, são segmentações, digamos assim, primárias. Quando a gente está dentro de uma ferramenta para comprar a mídia programática, que são conhecidas como DSPs, né? Essas plataformas têm o nome de DSP. Dentro delas a gente tem algumas audiências disponíveis. Então, são empresas que se conectaram ali para vender dados. O que são os dados? Cookies, né? Cookies dos usuários. Então, a gente consegue ter uma assertividade maior. Então, além de idade, sexo, interesse e região, a gente consegue saber tipo de comportamento, qual produto a pessoa vai comprar nos próximos 30 dias, que tipo de cartão de crédito ela usa, qual tipo de aplicativo ela tem, se ela esteve ou saiu de algum local. Então, imagine que são mais de 60 empresas vendendo dados dentro das DSPs. Então, quando eu mostro para o cliente a diferença, ele fala, realmente o Google entrega dentro da rede dele com a segmentação primária. E a mídia programática a gente entrega em todas as redes de sites do mundo com segmentações mais avançadas. Então, as principais diferenças são essas.
quando a gente fala de Google e a mídia programática. Eduardo, quais são as empresas, quais são os entes que fazem parte dessa cadeia da mídia programática? Explica para a gente, porque já começou a sopinha de letra aí, eu quero que a audiência tenha um pouquinho mais de clareza sobre isso. Fechado. Bom, então sempre a gente começa esse universo com o lado mais importante, que é o anunciante, né? Sem o anunciante não existiria essa cadeia. Então a gente tem um anunciante que contrata uma agência de publicidade, né? Que é o segundo dessa cadeia, e essa agência pode operar uma ferramenta de mídia programática. Caso a agência não tenha conhecimento ou eles não tenham, talvez, o investimento suficiente para ter uma ferramenta de mídia programática, entra nesse universo a terceira empresa, que é uma Trade Desk, que é o que a Display faz. Hoje, a Display é uma Trade Desk que opera as ferramentas de mídia programática e o nosso foco, na verdade, é ajudar as agências. Então, a gente atende 150 agências de publicidade. Bom, então, cliente, agência, Trade Desk. A Trade Desk opera a DSP. O que significa DSP? Demand Side Platform. É uma plataforma de compra de mídia. Existe uma só? Não, existem algumas. Diferente quando você vai anunciar no Google ou do Google Ads, existe só a plataforma do Google. Com mídia programática existe, eu vou falar algumas aqui, né? A DV360, que é do Google, a MediaMath, que é uma empresa americana, existe a Verizon, que é o antigo Yahoo, a Chandler, que é uma terceira ferramenta, e aí a gente vai expandindo para muitas outras ferramentas que existem como DSP. Ao lado da DSP, existe uma ferramenta chamada DMP, Data Management Platform. A DMP é uma ferramenta onde a gente coleta dados para depois distribuir eles com as DSPs. O que significa coletar dados? Então, o cliente pode colocar uma tag da DMP no site, no aplicativo, no envio de e-mail marketing, e todo mundo que acessar o site, aplicativo ou esse e-mail marketing, a gente vai capturar o cookie dele, para depois impactar esse usuário de novo. E também a gente pode subir na DMP e-mails e CPFs de usuários para fazer uma técnica chamada match. O que é o match? Imagina uma empresa de vendas que tem lá 100 mil e-mails de pessoas, mas não tem os cookies dessas pessoas, né? Para depois fazer uma campanha de mídia. A gente sobe essa base de e-mails dentro da DMP e faz o chamado match. Então, a DMP, ela conecta dados às DSPs para as campanhas serem mais assertivas. Isso, eu vou fazer um parênteses aqui, que a DMP ela tem duas funções, né? Tem dois tipos de DMP. First Party Data, que são dados do cliente. E tem as DMPs, que a gente chama de Third Party, que são as DMPs com dados de empresas terceiras, como Serasa, Experian, Buscapé, Naveg, TailTarget, BlueKai, que é uma empresa da Oracle. Ou seja, são empresas que já têm dados do mercado brasileiro e do mundo, que são conectados ali para a DSP. Então, recapitulando, cliente, agência, Trade Desk, DMP, DSP. Já foram 5. Depois a gente também tem uma ferramenta que talvez muitos mídias já tenham ouvido falar, que é o Ad Server. O Ad Server é uma ferramenta onde a gente hospeda as peças, a gente contrata para hospedar as peças. Ele também serve como um auditor da campanha, então, às vezes, uma campanha de um seguinte portal fala que entregou 10 milhões de impressões, mas o Ad Server falou, não, entregou 9 milhões. Então, falta ainda um pouco. Então, todas as grandes campanhas de anunciantes que tem empresa fora, eles querem usar um Ad Server na campanha. Esse já seria o 6º. Tem bastante coisa ainda, hein, gente? Não se percam aí. Depois a gente pode até passar um roteirinho aí do que são cada um escrito. A DSP se conecta a uma ferramenta chamada Ad Exchange. A Ad Exchange é como se fosse um hub que conecta todos os sites, blogs, aplicativos. Então, a Ad Exchange não existe só uma, existem várias, mas existe, por exemplo, uma Ad Exchange que conecta todos os aplicativos. Uma outra Ad Exchange que conecta todos os blogs. Qual é o objetivo disso? Você não precisar, né, quem está operando a mídia programática, falar com cada um dos sites, cada um dos blogs. Você só conecta a sua campanha na Ad Exchange e vai conseguir subir uma campanha em 10 mil sites em 24 horas. Então, ela é um hub que conecta todos esses sites. E hoje, não são só sites que estão conectados à Ad Exchange. São sites, aplicativos,
empresas de OH, né, que a gente chama de DO hoje, que são as empresas de tem telas em elevadores, shoppings, cinemas, por aí vai. Videogames, então o Xbox hoje está conectado à Edge Exchange, a gente consegue comprar mídia programática ali. Bom, chegamos aí na Edge Exchange. Agora vamos para o outro lado, que é o lado do veículo, né? O veículo, que são onde nós veiculamos as campanhas, então o YouTube, o UOL, Globo.com, Diário do Povo, todos os grandes sites, eles têm que se conectar à Edge Exchange. Mas para eles se conectarem, eles precisam utilizar uma ferramenta. Essa ferramenta chama SSP, Sell Side Platform, ou seja, é uma plataforma que ajuda os veículos a venderem a mídia, o espaço, o inventário deles, nesses portais. Porque do nosso lado, do lado do anunciante, do comprador, nós temos uma ferramenta que nos ajuda a comprar, que é a DSP. Do lado dos veículos, eles têm a SSP, que é uma ferramenta que ajuda a vender. Ajuda eles, por exemplo, imagina um portal como o UOL, que tem milhões de impressões por dia. Se ele não consegue entregar numa Edge Exchange, ele mira o inventário deles na outra. Bom, contei aí, gente, pelo menos 11 empresas que fazem parte do ecossistema de mídia programática. E imaginem o interessante que o leilão, né, a forma de compra da mídia programática é muito similar do Google Search, né, que é um leilão, quem paga mais que aparece. E esse leilão, ele acontece em 37 milésimos, que é enquanto a página do site está carregando. Então, são várias empresas funcionando ao mesmo tempo, são 11 empresas, né, funcionando de uma forma que faça a mídia ser entrega para o usuário certo, na hora certa, em menos de 37 milésimos. Espero que tenha ficado claro, eu sei que foi uma resposta um pouco longa, mas, por favor, me perguntem aí se tiverem dúvidas. Ô, Edu, sabe aquele meme do John Travolta, perdido, procurando assim em algum lugar, e agora onde estou? Eduardo, já que você está falando aí do básico, boa parte da nossa audiência são agências tradicionais. Vamos falar aí, agência que está querendo trabalhar dentro da sua estratégia a mídia programática. É melhor ela fazer dentro dela ou terceirizar? Olha, eu já ajudei algumas agências a internalizarem isso, né? E outras eu falo, olha, eu acho que está mais no momento de você terceirizar e eu te ajudar porque eu tenho experiência com a operação. Qual que é o grande desafio das agências, Luiz? Primeiro, para ter uma ferramenta de mídia programática, você precisa contratar uma licença dessas ferramentas. A licença, ela tem um investimento mínimo por ano. Vou dizer a do Google, que é a DV360, que é uma das plataformas mais utilizadas. O investimento mínimo por ano é de R$900 mil. Então, não é toda agência que tem R$900 mil no ano para a programática. Então, esse é o primeiro... Quase nenhuma, né? Vai ter isso disponível para fazer esse investimento sem ter o conhecimento inicial, né? Talvez. Pois é. Então, o que eu recomendo? Falo, olha, enquanto ainda vocês não têm conhecimento, me contratem, porque não tem esse mínimo de investimento, você pode fazer com um valor bem menor. Eu já tenho a licença e a gente está dividindo entre várias agências. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Luiz, é ter profissionais que saibam operar a DSP e a DMP, porque é um profissional que já tem experiência em operar muito bem o Google Ads, o Facebook Ads, o LinkedIn, só que a gente nem chama mais de mídia na display, a gente chama de trader. E no mercado inteiro a gente chama de trader, que é para comparar com o pessoal da bolsa, né? Então ele tem que ter um conhecimento muito específico. E não tem profissional formado nesse mercado. O que eu percebo as empresas, né? O que eles fazem? Uma tenta roubar funcionário do outro, todos os dias. Então, eu tenho que blindar os meus funcionários porque os meus concorrentes tentam contratar o tempo todo. E eu também tento contratar o deles, não vou mentir. Então, os dois desafios para a agência é ter um investimento mínimo, que é R$900 mil no ano, e ter um profissional que saiba operar essa ferramenta. Eduardo, mas aí para poder finalizar esse raciocínio, eu como agência, né, e a nossa audiência, a maioria como agência, eu vou contratar a sua empresa que é especializada em programática. Eu vou pagar para quem? É para a sua empresa, para as empresas especializadas nisso, que vão ser parceiras das agências, eu vou pagar via plataforma? Como que funciona essa parte operacional aí? Tem
tem duas formas de trabalhar, Luiz, que é o seguinte. A maior parte das agências, eu acho que 95% das agências, a gente monta um planejamento juntos, né? Eles passam um briefing para a gente monta o planejamento. E quando o cliente aprova o planejamento, a agência manda um PI, um pedido de inserção, como se a gente fosse um veículo, tá? Só que aí já tem lá retido os 20% ou a comissão que a agência normalmente cobra de um portal junto com o cliente. Então, 80% vai para a mídia, 20% é da agência. Então, para a agência é confortável. Por quê? Eu vou fazer mídia programática para o meu cliente, eu não preciso operar e ainda tenho a minha comissão de agência. Então, 95% das agências que trabalham com a gente faz dessa forma. Os outros 5% preferem que a gente fature contra o cliente direto. E aí eles têm normalmente um FII para trabalhar. Então, tem muita agência hoje que não cobra comissão, né? Cobra um FII e fala, olha, tá aqui o valor que a gente cobra para trabalhar com vocês. Não sei se eu te respondi a pergunta. Respondeu, ficou muito claro. Eduardo, você falou muito da questão da segmentação, com essa dúvida aí que o Ricardo falou. Muita gente pergunta qual a diferença em investir na plataforma do Google ou investir em programática, e aí você falou de vários diferenciais, uma delas é a segmentação. Então, a gente chega à conclusão que é o melhor investimento pensando no resultado de uma campanha. Mas eu vou pagar, consequentemente, vou ter um investimento maior por esse benefício ou não? Você falou que o pagamento é por leilão, mas no fim das contas, o investimento usando a plataforma da programática, ele é maior? Sim, é maior. Então, hoje, o investimento, assim, tem várias empresas no mercado, lógico, eu não vou falar por todas, mas na Display, o investimento que a gente sugere para os anunciantes começarem é no mínimo R$10 mil por mês. Por quê? Existe, né, uma cadeia de 11 empresas nesse ecossistema. E eu deixo isso muito transparente para os clientes, mostrando qual é a porcentagem que cada um fica nessa cadeia. E o que chega no veículo, né, que é onde vai ser mostrado o banner, o vídeo, lá no final, é uma quantidade que varia entre 30% a 35% do valor que foi pago. Então, se eu coloquei R$10 mil, vai chegar a 3.500 lá na outra ponta. Porém, só para o meu público-alvo. Então, assim, eu estou sendo super assertivo, né? Estou usando toda essa tecnologia e estou sendo super assertivo. Quando eu uso outros tipos de mídia, pode chegar a 50%, 60% na ponta final, só que sem assertividade. Então, o retorno, ele acaba sendo maior quando a gente usa a mídia programática, só que tem um mínimo de investimento. Eu já vi várias empresas que aceitam campanhas de mídia programática com R$2 mil, R$3 mil, R$4 mil ou R$5 mil. Só que vamos pensar em R$5 mil. Se chega lá 30% na outra ponta, quanto que vai realmente para a mídia, né? Então, a gente está falando de R$1.500, né? E R$1.500 dividido num mês vai dar pouquíssimo por dia. Então, a maior parte desses anunciantes que testaram mídia programática com R$5 mil, R$6 mil por mês, eles têm uma visão que a mídia programática é ruim. Mas é porque foi vendido errado para eles. Então, eu sempre recomendo, falo, olha, e tem gente que pede para mim, eu quero fazer uma campanha com 8 mil. Eu falo, não é o momento. Põe esse dinheiro no Google, no Facebook e no Instagram. Quando você tiver 10 mil só destinado para programática, a gente faz. E nunca falo para um anunciante tirar dinheiro do Google Search ou do Facebook para fazer mídia programática. Eu falo, continua fazendo Google, continua fazendo Face e busque um investimento adicional para fazer programática, porque um complementa o outro. Agora, essa questão desse raciocínio é interessantíssimo. Muitas agências que administram contas do governo, por exemplo, a maioria não contrata diretamente, por exemplo, o Facebook. E aí é intermediado por uma empresa que também é considerada um veículo. E aí o raciocínio eu acredito que é o mesmo, porque na mídia do cliente investida do valor bruto, tem o desconto padrão da agência, tem valores que são de impostos, tem o valor dessa empresa que intermedia, e no fim das contas vai chegar lá na ponta mais ou menos 30% mesmo da mídia. Então eu nunca posso considerar no investimento de uma conta do governo, por exemplo, se eu colocar lá 20 mil, que eu vou estar efetivamente investindo 20 mil no cliente, como se o cliente fosse um cliente privado e estivesse pagando um boleto do Facebook. Então eu acredito que o raciocínio é mais ou menos por aí, não é, Eduardo? Porque tem que tirar o desconto padrão da agência, tem impostos,
tem a parte da empresa, no caso como a sua, que faz a intermediação. O raciocínio seria esse? Sim, é exatamente esse. É que governo é um caso à parte, né? Quando a gente vende para o governo, não sei de onde surgiu uma regra lá da Secom que o governo não poderia comprar mídia programática, mas dentro das agências que atendem o governo, compra-se como rede de sites ou como rede de display. Mas no final das contas, são as empresas de mídia programática que estão operando. Mas o raciocínio que você teve é esse mesmo. Tem o desconto da agência, tem o desconto de todos os intermediários, né? Que a Trend Desk, a DSP, a DMP, a Ad Exchange, a SSP vai chegar de 20%, 30% até 35% no veículo. E quem fatura é a empresa especializada em programática, como a sua, por exemplo. Sim, no caso, quando a gente fecha nesse modelo de PI, que é o que eu te falei que é 95% do mercado, eu faturo contra o cliente. Só que eu recebo uma conta todos os meses, né, dessas ferramentas que eles me passam para pagar o que foi veiculado. Eu vou aproveitar que você está falando aí de uma barreira de entrada que não é fácil e me fez lembrar, por exemplo, do Native Ads, que é uma outra forma de você anunciar também, onde a barreira de entrada é proibitiva para anunciantes pequenos, por exemplo. Geralmente a galera que está fazendo Native Ads vai entrar, sempre escuta dos mais experientes. Cara, separa uns 10 mil reais para você queimar, na verdade é compra de dados, para até você começar a ter tração, otimizar e começar a ter ROI positivo, né? Porque diferente do Facebook, do Google, o algoritmo, tanto do Taboola quanto do Outbrain, eles são muito limitados, são muito ruins. E você tem que fazer toda a otimização praticamente na mão. Como é que funciona na mídia programática? Em quanto tempo você começa já a ter retorno sobre esse investimento? Bom, eu tenho muitos executivos, né? Hoje são 14 executivos espalhados no Brasil. E muitos vêm com aquele discurso, quando ele vai vender, ele fala, não, no mínimo tem que fazer 90 dias de campanha para sentir o resultado. E eles querem passar essa história para o cliente. Virou uma máxima do mercado aí que tem que ter 90 dias de campanha, mas na verdade não é. A gente já teve campanhas muito boas em 20 dias, em 30 dias. É lógico que a primeira semana a gente instala o pixel da mídia programática no site do cliente e o algoritmo vai ficando inteligente. Então, uma semana, a campanha já está tendo um ótimo resultado. Mas também não faz milagre. Não tem campanha de 5 dias que vai chegar e falar, nossa, que resultado maravilhoso. Não, na primeira semana que ele começa a ficar bom. E aí, 30 dias eu acho que é um tempo ideal para fazer uma campanha, porque tem tempo de correção de rota, né? A gente tem os traders otimizando as estratégias. Então, em uma semana não vai dar tempo de fazer isso. Em um mês, dá tempo. Só para entender, então. Pegando todo o funil, desde a awareness até a conversão, você imagina mais ou menos 30 dias, é isso? Sim, sim. Só que a conversão na mídia programática é uma conversão um pouco diferente, digamos assim. Quando a gente fala de Google Search, é last click, né? As pessoas que entraram, buscaram comprar o celular iPhone, clicaram no anúncio, entraram no Magazine Luiza e compraram o produto. Na mídia programática, a gente consegue acompanhar a trajetória do usuário. Então, a gente vê o usuário viu o banner no UOL, aí depois ele saiu do UOL, foi impactado em outro site, viu um vídeo, entrou no site, clicou no remarketing, no dia seguinte ele foi lá no Google, pesquisou e comprou. Então a gente chama isso de conversão assistida ou conversão atribuída. Então a gente mostra o quanto que o Google converteu influenciado pela mídia programática. Eu gosto de fazer um paralelo com a seleção brasileira jogando. O Neymar é o que faz o gol. Foi lá, cruzaram na área e o Neymar colocou para dentro de cabeça. Só que a bola saiu lá do zagueiro. O zagueiro passou para o lateral, ajeitou para o meio de campo esticou, foi lá, alguém cruzou e o Neymar fez o gol. O gol foi só do Neymar? Foi do time inteiro. E na mídia programática a gente consegue acompanhar isso também. Qual é o caminho, a trajetória que o usuário fez antes de entrar no Google e converter? Tudo isso que você está nos falando é um trabalho altamente técnico, é um trabalho de equipe, e a minha curiosidade vem de onde que as pessoas estão aprendendo a usar isso, a mídia programática, de um modo correto, de um modo mais efetivo, porque isso não está em cadeira de universidade por enquanto. Onde se aprende isso? É uma boa pergunta, Carlos, porque
Hoje, quem educa o mercado acabam sendo as empresas que operam mídia programática, as Trade Desks. Então, eu vou falar de 3 empresas aqui que são meus concorrentes e fazem o mesmo trabalho que eu tenho feito, que é produzir vídeo, workshop, palestras sobre mídia programática. Porque o que a gente percebeu? Que primeiro a gente tem que educar o mercado para depois ele poder comprar a mídia programática. Então, por exemplo, o Google tem cursos online sobre como operar a mídia programática. A Riemp, que é uma outra empresa de mídia programática, também faz o mesmo trabalho. A Publia, que é uma empresa, uma Trade Desk do Sul, eles fazem muito conteúdo. E a Display também. A Display, esse ano, a gente fez uma produção de 36 vídeos com uma produtora, a gente fez conteúdo, explicando passo a passo o que é cada etapa da mídia programática, as otimizações, enfim. E o ano passado, né, que não teve pandemia, durante o ano inteiro, a gente conseguiu fazer 28 workshops dentro das agências, ensinando todo esse processo. Fora isso, existem 3 escolas que eu conheço que dão um curso de mídia programática. Uma é a IAB, né? A IAB é uma associação dos anunciantes. A ComSchool, que foi um local onde eu dei aula. ComSchool é uma escola que fica ali na Avenida Paulista, em São Paulo. E tem uma faculdade onde eu dei aula durante 1 ano e meio, para o pessoal da pós, que é a SPM. Então, eu dava uma aula de 8 horas sobre mídia programática. Então, existem alguns canais, mas ainda é limitado. Uma das estratégias que eu fiz, Carlos, até para ajudar o mercado como um todo, eu disponibilizei um curso gratuito de mídia programática. É um curso introdutório de 2 horas, 2 horas e meia no máximo, naquela plataforma, eu não sei se você conhece, que chama Udemy, ou algumas pessoas chamam de Udemy. Sim, a gente coloca o link também depois no podcast para quem estiver interessado. Sim. O curso gratuito já tem mais de 5.000 alunos que fizeram o curso, então sempre eu recebo o pessoal agradecendo, elogiando, alguns criticando, e é normal ter crítica, né? Porque tem gente que quer mais conteúdo. Fala, pô, eu entendi isso aqui, mas eu quero mais. Como que eu opero a ferramenta? É a principal pergunta que eu recebo. Eu já entendi como funciona, mas agora como eu opero? E esse é o grande desafio, porque assim, o Google Ads é uma plataforma gratuita. Todo mundo consegue criar um login e começar a criar no Google Ads. No Facebook também. Então dá para brincar. Agora, a plataforma de DSP, que é onde se opera a mídia, ela é uma licença que é caríssima, R$900 mil no ano. Então, não tem como você dar uma licença para todo mundo brincar. Então, hoje, os traders que eu tenho, as pessoas que operam para mim as ferramentas da Display, ou eles já sabiam operar e eu puxei de alguma empresa, ou eu tive que treinar eles a partir do momento que eles começaram a sentar no escritório. E isso que está acontecendo, na hora que você falou em relação ao investimento, Eduardo, uma coisa que me parece que vai acontecer como em todas as demais mídias é inflacionar o mercado, né? Você falou que o investimento mínimo aí que a gente tem que fazer o ideal para começar a ter um resultado viável dentro da programática de R$10 mil, mas quanto mais eficiente for esse mecanismo e mais anunciantes, mais empresas começarem a buscar, vai haver uma inflação desses investimentos, concorda? Eu estou pensando em cima disso agora, Ricardo, mas o que acontece? Existe um inventário muito grande, né? Então, por exemplo, quando eu estou falando de Google, né, Google Search, vamos fazer um paralelo, é apenas uma plataforma. Então, se eu tenho lá 20 imobiliárias em Belo Horizonte, anunciando empreendimentos, eles estão concorrendo entre eles, né? Então, a palavra-chave vai ficar mais cara. Então, essa inflação já existe no meio digital. Só que quando eu estou falando da mídia programática, eu estou falando de um inventário de todos os sites, né? UOL, Terra, Globo.com, todos os portais segmentados, todos os aplicativos. Então, como o inventário é muito grande hoje, existe um termo que a gente usa no mercado publicitário há muito tempo, que é o calhau, né? Existe muito espaço vazio. Então, ainda é mais barato. E tem uma coisa que fez esse ano a mídia programática ficar mais barata, que foi o seguinte: o volume de acessos nos sites durante a pandemia aumentou muito, porque o pessoal ficou muito mais em casa, muito mais no celular. Então, como os sites, os grandes portais tiveram mais acesso, eles tinham mais inventário. Como eles tinham mais inventário, a oferta aumentou, ficou mais barato. Então, esse ano a gente pagou menos na mídia programática do que em 2019. Bacana, bem bacana. Eduardo, a gente tá chegando no final. Se deixasse, a gente ia ficar conversando aqui até a madrugada, porque o papo tá muito bacana, muito mesmo.
o potencial que a gente pode chegar, a forma como a gente pode abordar os possíveis prospects. Mas eu quero saber o seguinte, se as pessoas tiverem ainda mais dúvida, não é um tema que se esgota em um podcast. Se as pessoas quiserem entrar em contato com você, te mandar pergunta, como é que elas vão te achar nas redes sociais? Bom, para me achar é fácil. No Instagram é EduSani. No LinkedIn também eu estou com o Eduardo Sani. E eu tenho uma lista de transmissão do WhatsApp que eu envio uma novidade por semana. Então, quem quiser receber alguma novidade de mídia programática toda semana no próprio WhatsApp, é só mandar um Oi, Edu, quero receber novidades para o meu telefone. Eu vou passar o número aqui. É 11 9 9180 1740. Então, manda, oi Edu, tudo bem? Quero participar da sua lista de transmissão. Aí eu já coloco na lista e toda semana eu mando um vídeo, ou algum documento, ou algum estudo. O último estudo que eu mandei foi sobre o Black Friday 2020. Eu tô nessa lista. Repete o número, porque essa lista é muito bacana. Repete o número, por favor, para o pessoal entrar. Tá bom. O número é 11 9 9180 1740. Muito bom. Eduardo, muito obrigado. Valeu demais esse compartilhamento de informação. Gente, Carlos, Luiz, Ricardo, Jeff que tá aí operando o nosso som. Muito obrigado. Alguém quer dar alguma palavra final? Eu achei ótimo esse podcast. É bom saber que a gente ainda tem um mar de informação e de conhecimento para adquirir. Acho que se a gente cada vez mais deixar nossa comunicação, nossa mídia e nosso entendimento mais técnico, por exemplo, com o estudo de mídia programática e aplicar isso para os nossos clientes, mais eficiente a gente vai ser e vai validar ainda mais a capacidade de estratégia que a gente tem. Muito bom. Parabéns, gente. Valeu aí todos os ouvintes aí pela audiência e até o próximo Espinafre. É isso aí, até o próximo Espinafre. Se você não tiver nada para fazer entre esse e o próximo Espinafre, eu sugiro digite tempero de carne e arroz no Google. Vê o que acontece. Então, posso fazer meus agradecimentos? Claro, por favor. Bom, gente, eu agradeço muito aí o convite, foi super bacana o bate-papo, voou aí 1h30, foi demais. As perguntas foram ótimas, por isso que o bate-papo foi bom. E fico à disposição para quem quiser tirar dúvida, perguntar, estou nas redes sociais como EduSani, pode mandar para a minha lista. E fico à disposição de vocês também da Sinapro, caso vocês queiram organizar um workshop, posso fazer um workshop de mídia programática para as agências, sem custo nenhum, só vou pedir um café e um pão de queijo. Já está convocado, só vou passar então para você a agenda, e agora que você falou ao vivo, em público, não tem como voltar atrás mais, tá? Vai ser um prazer. Maravilha, galera, um abraço, até o próximo episódio do Espinafre. Valeu! Um abraço! Rafael, mídia programática, se eu tiver capacidade de investimento, é para qualquer um ou não? Ricardo, repete a pergunta, só porque você... eu acho que o Jefferson ia pedir para você... Repete, por favor. Eu quero fazer uma pergunta para o Rafael. É porque é Eduardo. Foi boa, hein? Cara, não, quinta-feira de noite... Se eu acertar meio nome, vocês já me dão lucro, entendeu? A pergunta... Sem problema, cara. Todo mundo fala que eu tenho cara de Rafael. Rafinha é sacanagem. A pergunta que eu quero fazer para o Eduardo é assim, por que ele chama Eduardo e não Rafael? É tipo isso. Como é que ele teve a ousadia de chegar aqui com esse nome? Eu me lembro de outro nome, desde sempre. Espinafre, a vitamina da propaganda, o podcast do